Os deputados estaduais estão encerrando, praticamente prestes a votar, a peça orçamentária do próximo ano. Ela é importantíssima para definir despesas e estimar receitas. Nem sempre a conta bate. O momento é de ajuste fiscal. O deputado Kelps Lima, do Solidariedade, é nosso convidado hoje. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes. Esse trabalho do orçamento já está encerrado na parte das comissões? Não, falta ainda um ajuste. O deputado Fernando Mineiro é o relator na Comissão de Finanças, aí ele desce para o plenário para que a gente vote até, no máximo, dia 22 de dezembro. As emendas foram muitas? Os deputados apresentam as emendas parlamentares. No mais, o que é que eu defendi? Que o relatório fosse votado, seja votado, exatamente como o deputado Fernando Mineiro propôs. Por quê? Eu ia perguntar por quê. Porque o deputado Fernando Mineiro é alinhado com a futura governadora e está na equipe de transição. Do mesmo partido. É do mesmo partido. Para que amanhã a governadora não venha dizer que a Assembleia atrapalhou o seu primeiro ano de mandato. Então, o orçamento feito, apesar de ser feito nesse governo, será feito por um deputado absolutamente alinhado com o próximo. Então, a governadora vai ter o orçamento do jeito que ela quer. E eu acho isso justo, eu acho que já vão ter muitos problemas, o governo vai herdar, e a Assembleia não deve criar mais problemas para o próximo governo. Isso não foi mais do que um gesto, e sim uma artimanha de que pariu o Matheus, que cuide? Não é exatamente o que pariu o Matheus, mas a governadora eleita prometeu muita coisa que, na minha visão, é inexequível. E eu não quero que ela divida a culpa das promessas mirabolantes feitas com a execução que ela vai ter dificuldade. Ninguém quer atrapalhar o governo. Eu também não sou da tese que a gente deve criar cascas de banana ou armadilhas para o próximo governo. Mas a gente deve exigir o cumprimento do que foi prometido e mais do que isso, torcer para que dê certo. O que não dá é fazer promessas mirabolantes e, quando sentar na cadeira, não dá à sociedade aquilo que prometeu. Como é que o senhor resumiria o orçamento que está sendo votado este ano com vistas ao ano que vem? Eu pergunto isso porque, se eu não me engano, o orçamento é de 12 bilhões por ano e de receita nós temos aí, em termos de execução, algo em torno de 10 bilhões de reais. Como é que está o... Diógenes, nos 2 últimos anos, eu fui o único deputado que votou contra o orçamento. Por quê? Porque ele é uma grande mentira. O orçamento que é votado não é executado. Ele é completamente alterado durante o ano. Peça de ficção. É uma peça de ficção. Esse é o primeiro ano nos últimos anos que eu vou votar a favor. E vou votar a favor com um gesto político, para que não se diga que se atrapalhou o orçamento feito por um deputado do PT para ser executado no governo do PT. Mas é um orçamento no Rio Grande do Norte, como você não tem uma boa gestão fiscal, ou melhor, você não tem nenhuma gestão fiscal nos últimos 20 anos, ele é uma grande mentira e isso, a grande maioria do que é votado ali é um grande mise-en-scène que é alterado durante o ano de acordo com os incêndios que o Executivo vai apagando. 70% de qualquer esforço orçamentário do governo hoje está se perdendo em folha de servidores e compromissos com a Previdência. O que fazer? O Rio Grande do Norte é inadministrável. Não adianta você discutir segurança, educação, saúde, estrada, se você não resolver o problema da Previdência. O Estado arrecada 6 bilhões por ano, aproximadamente, com receita própria. Para o telespectador entender, a receita própria ele pode fazer o que quiser. Tem outras receitas que vêm carimbadas. Você só pode gastar com saúde, só pode gastar com educação. As transferências constitucionais, por exemplo, da União. Né? Isso. Desses 5 ou 6 bilhões, 20% é só para completar a folha dos aposentados. Não é pagar a folha, é para completar a folha dos aposentados. Então você tem um orçamento absolutamente comprometido com isso. Furado. Furado é uma palavra delicada. O furo é um rombo. E o que é que a gente torce? Se não sentar para discutir esse tema, eu passei os últimos 4 anos, quem acompanha a Assembleia, defendendo a Previdência Complementar, defendendo a reforma da nossa Previdência. O que não dá é para começar a reforma botando a conta só no servidor. Você tem uma série de outras coisas que você pode fazer antes. Em um determinado momento, inevitavelmente, o servidor vai pagar um pedaço da conta, infelizmente. Quem diz diferente disso, mente. Ilude o servidor. Ilude o servidor da pior forma, deixando ele sem receber o 13º de 2017, sem receber o 13º de 2018, com 2 salários atrasados. Ninguém quer isso. Para resolver, tem que tomar medidas duras. Começando dos grandes, começando dos poderes e descendo. E, infelizmente, uma hora ela chega no servidor. A medida é dura, já está sendo implementada em alguns estados, inclusive da região Nordeste, e há uma discussão de aumento da alíquota previdenciária para o servidor aqui do estado. Isso vai acontecer?
isso não pode acontecer sem antes uma série de medidas serem tomadas. Não dá para discutir aumento de alíquota antes de se resolver a sobra dos poderes. Tá, mas isso está no horizonte. Antes de resolver, eu não sei se está no horizonte. Eu não sei se está no horizonte porque você não vai conseguir extrair da governadora eleita uma proposta objetiva sequer. Na campanha ela não deu uma sinalização do que vai fazer e depois da campanha, o que é mais grave, faltando 20 dias para a posse, a governadora não anunciou uma medida sequer que vai tomar. Então não sei se está no horizonte. O senhor acha que ela vai ser forçada a isso? Eu espero que ela faça, porque é bom para o Rio Grande do Norte e será bom para o governo dela. E mesmo sem fazer parte da estrutura governamental e sem ter apoio formal ao governo, eu vou torcer para que dê certo e que todas as medidas que melhorem a máquina pública sejam tomadas e vou votar a favor, eu e a bancada do Solidariedade. Mas até agora a gente não tem segurança de nada. Há 20 dias da posse, você não sabe quem é o secretário de planejamento, você não sabe quem é o secretário de administração, você não sabe quem vai ser o diretor do IPERN, que são os 3 órgãos que vão gerir esses 70% do orçamento. E pior, você não sabe quais medidas serão tomadas, qual o rumo. Isso nos preocupa e nos dá o direito de pensar, será que Fátima sabe mesmo o que fazer? Será que ela tem um plano? Essa pergunta vale 1 milhão, né? Exatamente. Eu espero que ela tenha. E que seja bom, de preferência. Agora, já houve quem dissesse aí na equipe de transição que o atual governo está transferindo para o futuro governo a responsabilidade da folha de servidores. Porque ao anunciar que não vai pagar dezembro, não vai ter dinheiro para o 13º este ano, há uma transferência. O senhor avalia a coisa nessa linha? Não. Isso é... Fátima Bezerra não comprou um carro 0 quilômetro. Ela comprou um carro usado e, na linguagem do mercado de carro, ela comprou um mamão. Ela comprou um carro bem desgastado. Ela tem ideia tem que ter. Dos reparos a fazer? Olha, não é possível. Eu sou deputado há 6 anos. Eu tenho uma noção mais ou menos precisa de como está a máquina pública. Fátima Bezerra tem mais de 20 anos de mandatos consecutivos. Se ela não tiver essa noção, o cenário é muito mais alarmante do que a gente imagina. Não existe essa coisa. Todo mundo sabia, e ela disse no palanque, que o governo Robson foi um desastre. Desastre, inclusive, do qual o PT foi sócio a metade do governo e o PCdoB, que tem um vice-governador, foi sócio 3/4 do governo. Então não dá para dizer que não sabia, que não sabe o que está se passando e que não foram sócios desse fracasso. Quando o Robson começou a atrasar salário, o PT estava no governo. Foi assim que acabou o dinheiro do Fundo Previdenciário, no mês seguinte já teve atraso de salário. Então, não existe transferência de responsabilidade. Existe um governo que todo mundo sabia que ia ser entregue em caráter catastrófico, assumido por um governo que disse que ia consertar isso. Qual vai ser a posição do Solidariedade como bancada? Independente, oposição, desde já? Qual é o pensamento? Será a mesma que eu tive nesses 6 anos, só que agora com 3 deputados estaduais. Uma coisa muito interessante, talvez inédita no Estado, será que nós vamos nos comportar como bancada. Nós não vamos indicar cargo no governo, nós não vamos fazer oposição irresponsável. Houve sondagem nesse sentido? Houve o tempo inteiro, desde de março para cá. Desde a fase pré-campanha? Desde a fase pré-campanha, campanha, segundo turno, pós-eleição, nós somos chamados a participar do governo. A gente não tem interesse de indicar cargo nenhum. A gente vai ajudar, sugerir em tudo que for possível e nós vamos criticar tudo que estiver errado. Quando você tem cargo, você perde a capacidade crítica, você tem que ficar calado, concordar com tudo que o governo diz. Isso não é saudável. Os cargos que o Solidariedade queria eram os cargos dos mandatos. Nós conseguimos, com um projeto absolutamente independente. Nós vamos usar esses cargos para dar satisfação à sociedade que quer uma fiscalização e uma colaboração na produção de soluções para o Rio Grande do Norte. Por falar em cargos, como dirigente estadual do Solidariedade, como é que o senhor está acompanhando essa questão das exonerações na Câmara Municipal de Natal? É uma pena, né? Isso é muito ruim porque demonstra uma instabilidade administrativa muito grande. Eu não conheço os processos administrativos da Câmara, mal conheço os da Assembleia. Então não dá para... Mas o senhor tem integrantes do seu partido na Câmara Municipal de Natal. O que é que eles lhe trazem? O que o vereador do Solidariedade me passou foi muita preocupação em relação à situação da Câmara Municipal. É o Klaus Araújo. Klaus Araújo. Nós vamos ter outro vereador agora que toma posse em 1º de fevereiro, Fúvio. A minha sugestão, porque eu não interfiro nos mandatos, é a mesma que a gente faz na Assembleia. Não participem da mesa,
evitem essa coisa de indicação de cargo em administração pública, façam mandatos independentes, que isso você vai ter qualidade no mandato e credibilidade para fazer a crítica quando for necessária e ajudar, e estar pronto para ajudar sempre que for chamado. Um comentário, a gente está acompanhando aí hoje um desdobramento aí da Lava Jato, de operações, o Solidariedade e o seu principal líder, Paulinho da Força, está entre os investigados. Isso preocupa o partido de modo orgânico? Preocupa sim, isso é sempre muito ruim. E o que é que a gente torce? A gente não faz a linha de partidos que defende a todo custo, a qualquer preço, a liderança nacional. Eu acho que Paulinho tem que se defender, tem que apresentar justificativas, se for culpado, ser condenado e pagar no nível da sua culpabilidade, e se for inocente, ser inocentado. Bom não é, eu não vou ficar aqui vendendo perseguição de judiciário, manipulação de Ministério Público, porque eu sou advogado e eu conheço. Tem investigação, tem que ser feito, tem que ser apurado. Se for condenado, pagar. Agora, se for inocente, ser devidamente absolvido, como eu, como advogado, sei, a grande maioria dos casos termina em absolvição e não em condenação. Nesse minutinho final da nossa entrevista, o que o senhor espera de 2019? Eu espero que a sociedade como um todo, participe mais dos processos políticos, acompanhe os mandatos de perto. É uma frustração muito grande, Diógenes, desde que eu assumi o mandato, como a sociedade se desconecta de quem ela votou no ano seguinte da eleição. A sociedade precisa acompanhar. Hoje você tem as redes sociais, tem a TV Assembleia, que você foi um dos fundadores, você tem a TV Câmara, isso no Senado. Acompanhe, fiscalize, vá na rede social, dê sua opinião, cobre. Não deixe para se conectar com a política só em tempo de eleição, como se fosse jogo de futebol. E não fica apenas só reclamando. Exatamente. Né? É isso aí. Eu queria agradecer ao deputado estadual Kelps Lima, presidente estadual do Solidariedade, pela gentileza de participar do programa. Obrigado, Kelps. Obrigado, Diógenes. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band de Natal. Daqui a pouquinho tem o Luiz Almir. Veja a reprise desta entrevista no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.